Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com os jornalistas Luiz Ribeiro e Wellington Campos da Super Rádio Tupi, cujo tema é a Libertadores da América conquistada pelo Palmeiras. O Verdão, que levou 15 milhões de dólares para a casa de premiação, cerca de 80 milhões e 700 mil reais. O Santos, como vice, teve o prêmio de 6 milhões de dólares, ou 32 milhões 280 mil reais. Uma boa grana para as equipes. E esse dinheiro foi só para a decisão, fora o total que cada um dos dois clubes arrecadou aí na participação da Libertadores. O Palmeiras lucrou 22 milhões de dólares, 22 milhões e meio, cerca de 123 milhões e meio de reais, e o Santos 13 milhões 550 mil dólares, ou 74 milhões de reais. Foi o segundo título da Libertadores do Palmeiras, seguido aí do Grêmio, São Paulo e Santos, que tem 3, o Flamengo, o Cruzeiro e o Inter 2, e o Vasco, o Atlético Mineiro e o Corinthians 1. Que grana, hein, Luiz Ribeiro e Wellington Campos, que Palmeiras e Santos levaram para casa, hein, Luiz Ribeiro? Muita grana, hein? É verdade, Rui. E a Conmebol pagava pouco. Essa é a verdade para os times aqui da região. Agora ela está pagando mais. Eu vejo a Conmebol mais profissionalizada agora. A federação, a confederação, melhor dizendo, ela se profissionalizou na venda dos direitos de transmissão. Houve uma melhora muito grande em relação ao marketing esportivo. Antigamente paravam dúvidas sobre a administração, a arbitragem não tinha um bom nível, sempre árbitro caseiro, a gente ainda assistia, ainda acontece isso, mas pouco. Cenas de torcedores jogando pilha, jogando pedra, e a polícia local tendo que proteger na cobrança de escanteio. Até na Argentina, que eu considero um futebol evoluído, isso acontecia muito. Então, nós estamos vendo uma mudança cultural do futebol, inspirado principalmente pelo grande sucesso que faz a Liga dos Campeões da UEFA. Então, houve uma melhora. Portanto, esse resultado agora que você anuncia do pagamento, eu acho que nós podemos até crescer com transmissão, e fica aí o debate de colocar times dos Estados Unidos, que é um mercado muito bom, e do México também. Eu acho que poderia abrir essa discussão em torno da Libertadores. Sei que os conservadores acham que não, que tem que ser só aqui sul-americano. Eu tenho uma cabeça mais aberta em relação a isso, mas gostaria de ouvir aí a opinião do Wellington e a sua também sobre o tema. Eu concordo com você. Eu acho que quanto mais ampliar, mais dinheiro virá. Não só para cada clube que venha disputar, como a própria Confederação Sul-Americana. O México é um ótimo mercado, eles adoram futebol. Nos Estados Unidos, a Copa do Mundo de 94 provou que o futebol já era muito disputado, principalmente aqueles torneios college, né, entre as universidades, né, e as mulheres jogam muito futebol, isso há anos, há décadas nos Estados Unidos, e eu acho o mercado muito bom. Wellington, qual é a tua opinião em relação a isso que o Luiz Ribeiro falou, de ampliar os participantes, aí colocando clubes da CONCACAF, no caso lá dos Estados Unidos, do próprio México, e esses valores, que são valores excelentes, transformados aí para a nossa moeda, né, para o real. Foi a primeira vez que a Copa Libertadores da América pagou esses prêmios, né? E também foi a primeira vez que uma partida final da Copa Libertadores foi mostrada para 191 países, informações dadas pela Conmebol. E concordo plenamente, nós já tivemos os norte-americanos e os mexicanos participando, principalmente os mexicanos, e seria um ótimo mercado para mostrar o futebol da América do Sul. Para a Copa Libertadores de 2021, a Conmebol vai repetir esta premiação, vai repetir os valores investidos, é um total de 168 milhões e 300 mil dólares, e teremos também a Copa Sul-Americana, que é importante falar, Rui, a de 2021, que ela passa a ter o mesmo modelo, a mesma fórmula de disputa da Copa Libertadores da América, que antes ela vinha desde a primeira fase de mata-mata, agora ela vai ter uma pré-sul-americana e depois uma fase de grupos. Ela passa de 47,2 milhões de dólares para quase 59 milhões de dólares. Quer dizer, um aumento substancial, né, Wellington? Um aumento 25%, Rui. E ela 25% ela sobe em dólar é muita coisa, né?
Ela sobe para 317 milhões de reais. E a boa notícia, os clubes brasileiros e os clubes argentinos já entram direto na fase de grupo. Não tem esse negócio de pré-Libertadores na Copa Sul-Americana. Repito, a Libertadores ela vai repetir os valores de 2020. Ô Luiz, as notícias trazidas aí pelo Wellington. Libertadores deste ano, 2021, mesmos valores de 2020, né, que terminou com o Palmeiras campeão em função da pandemia. O calendário ultrapassou o ano de 2020. E a Copa Sul-Americana, um aumento em dólares de 25%, valorizando a competição e mudando o sistema de disputa, se igualando à Copa Libertadores. Qual é a tua opinião em relação a isso? Gostou? Achava que deveria permanecer naquela fase de grupos? Valores aí que aconteceram, essa elevação de 25%. Qual é a tua opinião em relação a isso? Não, eu acho ótimo essa notícia que o Wellington traz, por uma razão. Quando você coloca o campeonato no mesmo nível da Libertadores, em termos de formato, com essa ressalva que o Wellington falou, os argentinos e os brasileiros, porque eles são os puxadores da região, e você classifica o campeão para a Libertadores, que leva para o Mundial de Clubes, isso significa que você vai fomentar o jogo aqui na região. Então, isso, os clubes passam a investir mais. Eu digo clubes da Argentina, do Uruguai, mas de outros países também, dos 10 países que compõem aqui a Sul-Americana. Mais investimento. Está todo mundo querendo jogar uma competição que dá visibilidade, não só para o clube, mas a cidade de onde é o clube, para o país daquele clube. Então, vejo investimentos na Venezuela, mais investimentos no Peru, em todo esse processo. Disse e repito aqui inicialmente, a Conmebol está se profissionalizando a cada ano, com uma visão de marketing interessante e fomentando o jogo em todos os países. O resultado é ótimo. O Rui Wellington, o futebol, ele é uma paixão mundial. Portanto, ele é capaz de atrair muitos investimentos. Para isso, você necessita de inteligência, fazendo com que um clube que dispute uma competição possa ser galgado a outro e chegar no seu sonho maior, que é ser campeão do mundo. Eu acho ótimo. Acho que a Conmebol está de parabéns com essas medidas. Com certeza, Luiz. Ô Wellington, essa profissionalização da Confederação Sul-Americana, que o Luiz Ribeiro chegou a tocar agora e já tocou 2 vezes aqui no Arena, eu acho que ela só passou a acontecer quando o escândalo de corrupção veio à tona. Quando vários dirigentes da Confederação, inclusive o Nicolas Leoz, que parecia eterno presidente da Conmebol, chegou a ser preso. E vários dirigentes chegaram a ser presos, inclusive aqui mesmo do Brasil. Tá? Então, eu acho que isso tudo fez mexer na estrutura que era muito fechada da Conmebol e deu essa amplitude para que a própria Sul-Americana passasse a investir mais nos artistas, que são os clubes e os próprios jogadores, Wellington. Em tudo que você disse, vírgula, e acrescento, aí valorizou o clube, valorizou o futebol e reduziu a propina, né? Propina em espanhol é gorjeta, aqui é coisa suja. Mas então nós temos hoje, e o Luiz Ribeiro, como sempre, bota o dedinho na ferida, foi muito feliz, valorizou o futebol, profissionalizou e veja bem, abriu o leque das transmissões esportivas na televisão também. Então isso valoriza o produto. O SBT, ele não ganhava da Globo no Ibope, com aquele Santos e Palmeiras no Maracanã, desde 2004. Então, você vê outros canais também se interessando pelo futebol. Isso é bastante salutar. E aproveito para homenagear o nosso amigo Tino Marcos, que depois de 35 anos deixou a TV Globo. Mas é um grande amigo, uma pessoa queridíssima, apaixonado pelo rádio também, nosso querido Tino Marcos. É verdade. Tino, que é um dos grandes repórteres aí da nossa televisão brasileira, do jornalismo, né, esportivo, e além de ser uma figura humana notável, uma figura humana maravilhosa. Luiz Ribeiro e Wellington Campos.
A Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, e todos viram pela televisão, e você, Wellington, que esteve lá no Maracanã também trabalhando, pôde ver in loco. E quem não foi, viu pela televisão e acompanhou pelos jornais, pela internet, os vídeos e até fotos. Tivemos aglomeração dos chamados convidados da Conmebol, Santos e Palmeiras, da própria CBF. E multou a Confederação Sul-Americana em apenas R$14 mil. Para quem paga 15 milhões de dólares de prêmio para o campeão e 6 milhões de dólares para o vice-campeão, além das outras premiações das outras fases, R$14 mil não é nada. Não sei se a lei só permite que seja pago até R$14 mil, mas R$14 mil para a Sul-Americana não é nada. E aí, Luiz Ribeiro? Olha, antes eu queria apenas fazer um registro sobre o que a gente estava falando da questão da corrupção, só para acrescentar aqui para o nosso espectador, que a Conmebol também ela se profissionalizou, porque o futebol hoje, diferente do que era antigamente, ele está inserido em cadeias produtivas globais. Não é mais aquele futebol que o dirigente torcia para fazer sol domingo para dar renda no Maracanã. Então, hoje é uma indústria do entretenimento. Ora, uma indústria pode até conviver com um certo nível de corrupção, ninguém é ingênuo, mas não pode ser uma corrupção como era o futebol antes. Sim. Essas cadeias produtivas não permitem que o jogo seja disputado mais no nível que fosse disputado. Isso tem implicações que nós não vamos comentar aqui, com a melhoria do jogo dentro do campo, de estádios, de gramados, isso pode ficar para uma outra agenda. Agora, respondendo à sua questão do que houve no Maracanã, aquilo foi um mau exemplo. Primeiro, explicar aqui. A Conmebol pediu autorização para levar os convidados. O governo do estado assinou um decreto permitindo a presença do público. Mas o público tinha que estar com distanciamento social e também usando máscara. Porque senão, eu vou frequentar, o exemplo que me passa, eu vou frequentar a boate que eu quiser no Rio de Janeiro, desde que eu tenha um certificado, algo que me garanta que eu não estou contaminado. E a gente sabe que não funciona assim. Não basta você chegar num lugar e fazer um exame e apresentar, você tem que cumprir a lei. A regra geral é que você tem que manter distanciamento social e usar máscaras. Os convidados, se o governador baixou um decreto, eles deveriam, que o estádio é muito grande, estar pelo menos 3 metros de cada um. E não aconteceu. Eles se aglomeraram, não usaram máscara, gritaram o tempo todo um perto do outro, se abraçaram. Um péssimo exemplo em que a Prefeitura do Rio permitiu, que deveria multar na hora e não aceitar essa multa irrisória, como você destacou, Rui, e o governo do Estado que acabou não fiscalizando com a Polícia Militar, colocando cordas e separando. Hoje eu estive num banco e estava lá. Você não pode sentar nessa cadeira, sente na outra. Por que não vale no Maracanã e vale para o ambiente doméstico? Qual é a diferença? Wellington, o Luiz Ribeiro falou aquilo que o torcedor teria, teoricamente, que ter cumprido e não cumpriu. O chamado distanciamento social e um estádio que tem capacidade para 80 mil pessoas, 79.800, se tinham 5 mil ali, por que não dar um espaço maior do que 1,5 metro, 3 metros? Aí tudo bem, usava máscara, eu sei que na hora da vibração todo mundo pula, mas longe um do outro. Qual é a tua opinião sobre isso, Wellington? Oi, para a gente tirar a credencial, todos nós fomos obrigados a fazer o PCR, que é aquele teste do nariz e dar negativo para pegar a credencial. Certo. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu nunca vi o metrô ser multado, nunca vi os ônibus serem multados, shoppings e pronto. Tá, com certeza, Wellington, você tem razão, resumiu até em menos de 30 segundos essa questão aí, tocando no assunto metrô, shopping, ônibus e tudo mais, com certeza. Bem, aí esse assunto Libertadores, aglomeração, a premiação do Palmeiras, a premiação do Santos, Palmeiras no Mundial de Clubes e vai tentar esse título mais um para o futebol brasileiro a nível internacional. E o assunto aqui no Arena foi a Copa Libertadores da América, que conquistada com grande mérito pelo Palmeiras. Nós chegamos ao final do programa com as presenças do Wellington Campos e também do Luiz Ribeiro, jornalistas da Super Rádio Tupi. Você pode assistir também o Arena Esportiva através do www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo.